Boa noite a todos. Estão me ouvindo, né? Tá tudo tranquilo? É um prazer estar essa noite com dois grandes professores, duas pessoas que eu admiro, eles sabem disso, né? Duas pessoas que foram importantes na minha carreira, né? E para discutir um tema que eu também pessoalmente gosto, como evoluiu através do tempo a nossa psiquiatria. Uma psiquiatria que provavelmente é uma das mais importantes, né, do nosso país, uma psiquiatria que tem suas peculiaridades, uma peculiaridade de ser, de abarcar e de permitir que várias formas, né, de técnicas sejam exercidas, né, e vivendo num relacionamento muito bom entre os diferentes profissionais que exercem essas técnicas, né? E nesse sentido, hoje, né, a gente convidou o professor Cordioli e o professor Pechansky para falar, de certa maneira, de dois aspectos muito importantes, né, da nossa história, de como, falando do professor Isaac Pechansky, né, que foi também ex-presidente, somos três ex-presidentes, três professores, professores e ex-professores do Departamento de Psiquiatria, né, de como a psicanálise, né, alimentou e enriqueceu a psiquiatria, né, e de como a própria psiquiatria depois também voltou para a medicina e voltou para o hospital geral, saindo de um modelo dos pacientes mais graves, é claro, de um modelo de hospício, né, de hospital psiquiátrico nesses moldes, para se inserir inserir a sua clínica dos pacientes mais graves e suas internações nos hospitais gerais, que é a realidade hoje, aí sim, depois de sair do departamento da URGS, que é o mais original, o mais inicial, digamos assim, o mais antigo, em todos os nossos hospitais, dos nossos hospitais e escolas, da PUC, principalmente da PUC, né, e porque nos outros há hospitais também que são gerais, mas que não são tão clássicos como poderiam se chamar, assim, na PUC e na URGS, no sentido de estar realmente num hospital geral, que eu acho que é a tônica do que hoje se faz em psiquiatria. Então, sem mais delongas, eu queria passar a palavra, acho, Cordioli, podemos começar com o Pechansky, né? Isso. Perfeito. Nosso. O professor Isaac, né? Que é o professor de todos nós aqui, né? Isso. Então vai ser um prazer começar pelo nosso querido professor Isaac. Vamos lá, fechar contigo. Muito bem, Grevé. Eu tenho prazer para vocês. É uma grande satisfação poder participar desse colóquio com vocês aqui da Associação de Psiquiatria, porque isso me faz recordar também muito da história que nos uniu de alguma forma. A mim cabe, recordando esses primórdios que se instalaram no nosso meio médico, que a psicanálise, propriamente dita, ela começou com psiquiatras que se interessaram nos novos conhecimentos que vinham da Argentina e da Europa. Evidentemente que alguns profissionais psiquiatras que se interessaram pelos ensinamentos que vinham da psicanálise decidiram organizar-se de uma forma a constituir uma instituição que formasse psicanalistas. Mas, para isso, era preciso que eles próprios fizessem a sua formação. E o primeiro psiquiatra que tomou essa iniciativa foi Mário Martins. Mário Martins, um psiquiatra já conhecido no nosso meio, foi para Buenos Aires fazer a sua formação, junto com a sua esposa. Eles foram para Buenos Aires em 1944, se não me engano. Eu vou fazer, de vez em quando, fazer umas perguntas aqui, porque eu não quero cometer injustiça de
omitir nomes ou datas, mas foi em 1944, o Mário Martins e sua esposa Zaira Bittencourt Martins foram para Buenos Aires a fim de iniciar sua formação psicanalítica. Mário se analisou com Garma, que era um grande expoente da psicanálise da América do Sul, e que era um entusiasta da psicanálise. E ele analisou e formou muitos psicanalistas de Buenos Aires, e inclusive o Mário Martins, que resolveu também dar início, aqui do Rio Grande do Sul, a esse movimento psicanalítico. Então, ele com Zaira Martins foram para Buenos Aires a fim de iniciar sua formação psicanalítica. O casal retornou em 1947. Com o mesmo objetivo, outros psiquiatras seguiram também para Buenos Aires. José Lemertz, que retornou em 1949, e Ciro Martins, que voltou em 1954. Esses foram os que foram fazer sua formação em Buenos Aires. Um outro psiquiatra, professor catedrático de medicina legal, professor Celestino Prunes, foi para o Rio de Janeiro fazer a sua formação no Rio de Janeiro, e que se juntou a esse grupo inicial para formar um início de movimento psicanalítico na cidade de Porto Alegre. E em torno deles se reuniram algumas pessoas que eu não quero omitir nome nenhum, por isso vou citar aqui. Fundaram, então, o que chamaram de Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre, com a participação de Mário Martins, Zaira de Bittencourt Martins, José Lemertz, Ernesto Laporta, Paulo Guedes, Davi Zimmermann, Ciro Martins, Celestino Prunes, Roberto Pinto Ribeiro, José Maria Santiago Wagner, Sérgio Paulo Anes, Luiz Carlos Meneghini, Günther Wirth, Manuel Albuquerque, José de Barros Falcão, Avelino Costa, Leão Kniznik e Fernando Guedes. Este foi o primeiro grupo que constituiu o início da formação psicanalítica no Rio Grande do Sul, baseado em Porto Alegre. É preciso que se diga o seguinte, que antes, muitos médicos, psiquiatras e não psiquiatras se interessavam pela psicanálise. Assim, Dionélio Machado, uma figura bastante conhecida, que era psiquiatra, em 1934, olhem só, 1934, traduziu a obra Elementos de Psicanálise de Eduardo Vaz, o que se constituiu o primeiro texto psicanalítico publicado em Porto Alegre. E já em 1944, o professor Décio de Souza assume a cátedra de psiquiatria da Faculdade de Medicina de Porto Alegre e passa a divulgar temas psicanalíticos em suas aulas. Reparem, eram condutas individualizadas. Não havia grupo de formação até então. O Décio de Souza, em 1950, segue para Londres, a fim de realizar a sua formação psicanalítica. E deixou como seu substituto na cadeira o professor Paulo Guedes, de todos conhecido. Esse grupo se organizou em 1957, fundando o primeiro Centro de Estudo Psicanalítico de Porto Alegre. Todo aquele grupo de profissionais que eu citei há pouco. 4 anos depois, em 1961,
no 22º Congresso Psicanalítico Internacional de Edimburgo, o Centro de Estudos é reconhecido oficialmente como grupo de estudos, um grau a mais, firmando com isso o reconhecimento do movimento psicanalítico de Porto Alegre no cenário internacional. As décadas de 1940 e 1950 foram fundamentais para a expansão da psicanálise no Rio Grande do Sul. O resultado imediato foi a procura crescente de tratamento pelo método novo, ampliando e aprofundando os métodos psicoterápicos até então vigentes. Como vocês podem ver, Porto Alegre se constituiu pelo reconhecimento internacional, pela Associação Psicanalítica Internacional, a IPA, que coordenava todo o movimento psicanalítico do mundo inteiro, fundado por Freud. Se divulgou em Porto Alegre. E a procura de tratamento com esses iniciantes que eu mencionei foi grande, foi muito grande. Ao lado disso, eu quero fazer um resumo breve, ao lado disso, Paulo Guedes e Davi Zimmermann criaram o curso de especialização em psiquiatria dinâmica, que o Cordioli conhece muito bem. Formaram, assim, organizado pelo Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da Faculdade de Medicina da URGS, o primeiro curso de formação de psicoterapia de orientação analítica, já se nutrindo de alguns dos conhecimentos adquiridos na própria psicanálise. Eu diria para não me alongar demais, que a psicoterapia de orientação analítica é a filha dileta da psicanálise. Então, nesse curso de especialização, os ensinamentos da dinâmica psicanalítica foram introduzidos, ao lado dos conhecimentos da própria psiquiatria clássica. A psicoterapia se alimentou desses conhecimentos e passou a tratar pacientes já com esse novo arsenal de conhecimentos psicanalíticos. E devo dizer para vocês, e para aqueles todos que estão participando dessa reunião, que o Hospital São Pedro muito se beneficiou desses conhecimentos. E o serviço onde se localizava o Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal era a divisão Melanie Klein, que o Cordioli lembra muito bem. E lá se atendia pacientes psicóticos, evidentemente, mas já se introduzia os novos conhecimentos psicanalíticos que tornaram a psiquiatria clássica numa psiquiatria dinâmica. De modo que, como eu disse, não quero me alongar demais, o Cordioli deve ter muita coisa para falar, eu devo dizer o seguinte: o ponto de partida foi dado por Mário Martins, que foi fazer sua formação em Buenos Aires. Grevé. O Cordioli, obrigado, professor Isaac. Eu, como coordenador e coordenador de improviso, que o Cordioli adora essas coisas que eu faço, né, nos improvisos, né? Na realidade, eu esqueci principalmente, eu ficar pensando, né? Mas, por Deus, eu estou falando de Porto Alegre, não estou falando de... E até em Porto Alegre eu falhei. Na realidade, a psiquiatria no Hospital Geral, ela corre em muito mais lugares. Eu citei muitos, e me desculpem, e mandem pelo chat os erros que eu cometi, que eu compartilho no ar com todo mundo, tá? Mas eu estou vendo, assim, no hospitais gerais, né? HPV, PUC, URGS, Conceição, Santa Maria, né? Pelotas, Rio Grande,
Caxias. Então, na realidade, essa é a nova modalidade. O interessante, né, que o professor Pechansky começou a falar mais ou menos final da década de 30 e início da década de 40, mas todos esses profissionais que viajaram, basicamente, a Buenos Aires para estudar com Hegel, né, que ele estava vindo e era um didata importante, e o pessoal tinha como referência Buenos Aires, principalmente aqui na região sul, né, a psicanálise começa da neuropsiquiatria, quando nossa sociedade ainda era, na sua fundação, né, professor Isaac? Exatamente. Era uma sociedade de neuropsiquiatria, que é o que estamos chegando hoje novamente, né, que é uma neuropsiquiatria que aceita a psicanálise, aceita a TCC, aceita intervenções como ECT, ketamina, né, e é uma volta, de certa maneira, né, a esse primórdio, mas integrando agora mais, digamos assim, paradigmas e modelos de abordagem. Eu acho que nesses anos a gente foi se enriquecendo, né? E aí, só para ter feito esse meia-culpa aí, né? Que foi imperdoável do ponto de vista, principalmente para as pessoas importantes, né? E eu queria lembrar que essa primeira parte da neuropsiquiatria, né, se deveu muito ao Jacinto Godoy, né? Acho que a família Godoy é importante de ser mencionada aqui também, né? Quando ele foi a Paris, aí sim a Europa, e voltou, né, tendo trabalhado com neurosífilis e outras patologias mais graves, né? E o último comentarinho, Cordioli, desculpa, é que é isso basicamente, né? A psiquiatria lutou toda a vida para tratar, assim, separar um pouco, assim, as técnicas que se usam em pacientes gravíssimos, né, e as técnicas que se usam em pacientes ambulatoriais, que são muito diferentes muitas vezes, né, e eu acho que a gente, no Rio Grande do Sul, tem expoentes, e teve expoentes, dessas duas vertentes, né, psiquiatras que trabalharam muito mais em uma psiquiatria ambulatorial, com pacientes, não sei se menos graves, mas que não precisavam de internação, e aqueles que precisavam, né, e esse início que se deu para essa guinada para a medicina ambulatorial, acho que a psicanálise e a psicoterapia de orientação analítica, como o professor professor Pechansky falou, acho que é muito interessante. Cordioli, desculpa a interrupção, mas é que eu me senti em falta com um monte de gente importante, né? Deixa eu acrescentar algo, Greve, que tu falou. Claro, por favor, era só eu. Por favor, professor. Só um pequeno detalhe. Na década de 50, eu trabalhei no IAPI, o antigo IAPI dos industriais, como neuropsiquiatra. Que legal. Como neuropsiquiatra, porque era indissolúvel. Conviviam de uma maneira tão integral que os médicos contratados não eram só psiquiatras, eram neuropsiquiatras. Cordioli. Cordioli. Tá bem. Bom, boa noite a todos, e um prazer muito grande de estar aqui com vocês, e sobretudo na companhia de dois grandes amigos, que é o Pechansky e o Eugênio, e o Pechansky, sobretudo, como meu mestre, como eu digo para ele, é um gentleman, sempre foi nosso paraninfo, então durante muitos anos nós nos reunimos na casa dele todos os anos para comemorar a nossa formatura lá na residência da Melanie Klein, enfim. Então, é um prazer muito grande de estar com vocês aqui e também ter ouvido do Pechansky esse resumo, né, de toda a história, né, da nossa psiquiatria e, sobretudo, a grande influência que ela teve da psicanálise, né? Então, eu acho que a psicanálise, fora todo o aspecto assim, de uma nova compreensão, um novo modelo, um novo paradigma, ela veio humanizar muito o atendimento ao paciente em razão da compreensão que ela trazia, né, dos problemas mentais, enfim. Então, acho que a gente tem que também atribuir a psicanálise essa humanização muito grande que caracteriza a psiquiatria no segunda metade do século passado, de lá para cá, né? Enfim. Bom, mas só isso, só a título de introdução, né? E já entrando no que eu
pretendia fazer aqui é mencionar para vocês alguns pontos que eu considero relevantes assim, nessa metade, ou mais que metade do século, desde a metade do ano. Eu me formei em 1969, entrei na residência em psiquiatria em 70. Então, dos anos 70 para cá, são 50 anos, um pouco mais de 50 anos. E o que eu diria assim que a psiquiatria mudou muito nesse período de meio século, vamos dizer assim, mudou numa série de condições, de série de situações. Eu gostaria de pontuar algumas dessas mudanças que eu acompanhei, algumas delas até muito de perto. Então, a psiquiatria que a gente pratica hoje é uma psiquiatria muito, muito distinta, né? Nós temos, ampliaram-se muito os nossos recursos para ajudar os pacientes, os nossos enfoques teóricos também se ampliaram, e sobretudo, eu acho que até num aspecto assim, mais de convivência com colegas, quer dizer, os anos 60, os anos 70, nós tínhamos aqui em Porto Alegre, eu estava comentando até isso com o Pechansky, a gente tinha assim, algumas figuras, alguns grandes líderes da psiquiatria, né, que tinham à sua volta assim, os seus discípulos, vamos dizer assim, e eram quase escolas de psiquiatria que tinham muito pouco diálogo entre elas, então isso caracterizava muito a psiquiatria dos anos 60, anos 70, né? Então, ter essas figuras líderes aqui da psiquiatria, que era o Falcão, que era o Davi Zimmermann, o Marcelo Blaia e outros tantos nomes, não quero o próprio Pechansky, enfim, mas eram figuras, assim, personalidades fortes que tinham também uma liderança muito grande até na formação, enfim. Bom, mas eu queria então mencionar alguns movimentos, algumas coisas que também determinaram algumas mudanças, e uma que pouca gente menciona, mas que eu gostaria de começar por ela, foi um movimento que eu peguei já no primeiro ano de residência lá na Melanie Klein. A Melanie Klein fundou o Centro Comunitário Melanie Klein. Então ela resolveu se voltar para a comunidade e fundou um centro de saúde mental comunitário. Era um movimento que estava em alta nos Estados Unidos na época. Bom, qual foi a implicação prática? A implicação prática é que nós abrimos o nosso ambulatório para a comunidade Partenon, né? E com isso nós começamos a conhecer, a ir nas casas das famílias, conhecer mais de perto as famílias e poder também tentar ajudar essas famílias da maneira como a gente poder. Então, o próprio ambulatório Melanie Klein teve assim, um movimento extraordinário e, no ponto de vista dos recursos que a gente tinha, claro, além das medicações, mas nós passamos a desenvolver a chamada psicoterapia breve e dinâmica, né? Então, se deu conta que nem sempre a psicoterapia de orientação analítica, a psicanálise, para a grande população, eram métodos talvez que levavam muito tempo, demorados, enfim, e que se a gente fizesse isso de uma maneira mais breve, terapias mais breves, com 10, 12, 15 sessões, a gente poderia ajudar muitas pessoas. E foi o que a gente fez, foi o que se fez nessa época, e eu acho que foi uma experiência muito bem sucedida, tanto que o meu mestrado lá no início dos anos 80, foi exatamente com pacientes que tinham feito psicoterapia breve e dinâmica na Melanie Klein. A qualidade da relação terapêutica e os resultados em psicoterapia breve e dinâmica. Então, é uma experiência assim, bastante interessante. Bom, um outro movimento que eu acho que também marcou esses anos 70 da psiquiatria foi a volta da psiquiatria para a medicina. Infelizmente, nós psiquiatras tínhamos nos afastado muito da medicina, de um modo geral, e havia muita distância, muito pouco contato. Então, um movimento que se começou nos anos 70, em meados dos anos 70, foi o movimento de consultoria psiquiátrica. Então, se listou uma série de hospitais em Porto Alegre, e se entrou em contato com eles, já dentro de um objetivo de ampliar a formação do psiquiatra, que era ele ter contato com pacientes que estavam em hospitais gerais. E se fez isso por um bom tempo,
Claro que cresceu muito ao ponto que a gente não dava conta. E depois, quando nós iniciamos um movimento para vir para o Hospital das Clínicas, nos focamos, então, mais na consultoria do Hospital das Clínicas. Mas foi um movimento também bastante interessante, já de volta para a medicina. E dentro disso, é claro, a volta, então, para o Hospital Geral. Então, esse foi um movimento muito importante aí nos anos 70. Nós começamos inicialmente vindo aqui para o ambulatório do Hospital das Clínicas, depois, no início dos anos 80, também se abriu a unidade de internação, e vamos pensar que isso era uma coisa não pensada, não imaginada até aquela época, né, que um dia a psiquiatria poderia estar num hospital geral, porque havia muito preconceito da parte dos médicos, de uma maneira geral, em relação aos psiquiatras, ao doente mental dentro de um hospital geral, tanto que se fez toda uma série de cuidados, enfim, para controlar, vamos dizer assim, a loucura, né? Enfim, porque havia muitas pessoas que não aceitavam de maneira alguma ter doentes mentais dentro do hospital geral em relação ao que poderia acontecer. E da parte dos psiquiatras também, havia também muita dificuldade de diálogo com os médicos de uma maneira geral. Me lembro que nessa ocasião eu já era professor e também encarregado da supervisão da consultoria. Então, por exemplo, um problema que eu encontrei no hospital é que os nossos residentes, né, os nossos alunos de curso de especialização simplesmente me disseram o seguinte: bom, nós não vamos usar avental. O psiquiatra não tem que botar avental. Bom, outro problema também, nós não vamos subir até as enfermarias, porque não cabe um psiquiatra tocar no paciente ou chegar perto de um doente, né? Enfim. Os clínicos que quiserem a consultoria, que desçam, nós vamos estar aqui à disposição deles. Então, foi de certa maneira, quase um motim, né? Enfim, no sentido do que eu imaginava que tinha que ser a consultoria, enfim. E um terceiro ponto também, que foi uma exigência dos psiquiatras lá no Hospital das Clínicas, de que teriam que ter um prontuário separado. Eles não aceitavam que o prontuário dos pacientes psiquiátricos ficassem junto com os prontuários dos pacientes em geral. Estou citando aqui como haviam barreiras de lado a lado, e essas coisas, felizmente, foram superadas, nós nos integramos muito bem, estamos muito bem no hospital, mas os primeiros anos foram anos bastante difíceis, de lado a lado, para vencer preconceitos que que os médicos tinham em relação aos psiquiatras e que nós também tínhamos em relação aos médicos de modo geral. Então, a ida ao Hospital Geral, que depois serviu de modelo, de exemplo, e hoje em dia não se concebe praticamente a psiquiatria sem ser também integrada dentro de um hospital geral, embora acho que tenha papel também para o hospital psiquiátrico. Foi uma pena que proibiram a construção de hospitais psiquiátricos, mas acho que esse modelo foi um modelo vitorioso. Então, esse foi um movimento bastante interessante. Um outro movimento do qual eu participei e me envolvi muito foi o movimento de desinstitucionalização dos pacientes do Hospital São Pedro. O Hospital São Pedro estava até discutindo isso com o Pechansky, né, quantos pacientes tinham, né, então se dizia que tinham 5 mil pacientes, 5.500, 4.500, me disse o Pechansky. Eu disse, não, nenhum, está tudo errado. Tinham 3.500 e poucos pacientes, porque a primeira coisa que a gente fez foi, na verdade, fechar a saída do hospital de manhã bem cedo, e paciente por paciente nós fomos cadastrando, fazendo um cadastro deles todos, e depois que fizemos isso dos homens e fizemos das mulheres concluímos que existiam 3.500 pacientes no Hospital São Pedro. Bom, isso foi um cadastro em computador, naquela época estavam começando os computadores IBM, a Secretaria da Saúde nos deu todo o apoio, de manhã cedo ia um jipe lá no hospital pegar as fichas e passavam depois para cartões perfurados, e com isso nós conseguimos ter o nome e o registro de todos os pacientes. E mais um dado importante, de onde eles vinham. E com base na origem, nós fizemos um movimento bastante interessante, que foi a setorização do Hospital São Pedro, já com vistas a poder devolver esses pacientes para os seus locais de origem, que foi o próximo passo. Então, todos os anos 70, e depois se estendeu até para o início dos anos 80,
foi um movimento muito grande de levar esses pacientes para os seus locais de origem, mas tinha um programa para preparar o pessoal na comunidade, que foi um programa com muito apoio do Dr. Jair Soares, na época, de treinamento de médicos gerais para poder lidar com os pacientes psiquiátricos que vinham do Hospital São Pedro, para poder seguir fazendo as prescrições. Havia um encaminhamento, eventualmente esses pacientes tinham que voltar, eles nos encaminhavam. Então, foi um movimento muito interessante nos anos 70 assim, de integração com os postos de saúde, com a rede, né, de atendimento da Secretaria da Saúde, isso em todo o Estado. Depois as coisas se degeneraram, não vou entrar nesse detalhe, mas foi um movimento do qual eu tenho orgulho assim, de ter participado bastante diretamente. E teve como efeito, é claro, a redução acentuada do número de pacientes que tinham no Hospital São Pedro, e depois, então, passou a melhorar muito, inclusive, as suas condições de atendimento. Bom, acho que esse, então, foi um movimento que marcou bastante a psiquiatria. Bom, nos anos 80, nós também saímos da Melanie Klein e viemos para o Hospital da Clínica, eu acho que foi um movimento bastante importante, né? E lembre que 1983, se não me engano, foi o DSM-3, e o DSM-3 mudou muito algumas categorias mentais, só para citar uma, foi criado, por exemplo, o conceito de transtorno do pânico, né, que a gente até essa época não tinha. Pânico era uma crise de ansiedade relacionada a conflitos, enfim. Então, quando foi descrito que a imipramina controlava as crises de pânico, isso deu uma certa sacudida assim, nas nossas categorias, nos nossos conceitos, e em razão a isso, então, toda essa mudança. Bom, então, esse foi um outro ponto assim, para lembrar que também mudou muito a nossa maneira de pensar. Bom, junto com isso, e eu me sinto um pouco responsável por isso também, foi a questão dos medicamentos, os psicofármacos, que até os anos 70 a psicofarmacologia não era sequer uma disciplina na residência, a gente aprendia meio de ouvido, mas não tinha, a gente tinha meia dúzia de medicamentos e eles não eram objeto de estudo assim, mais regular. Então, na verdade, se criou uma disciplina dentro da própria residência. Eu me lembro que o primeiro professor que veio nos dar aula de psicofarmacologia foi o Romildo Bueno, e depois ele veio, acho que uma segunda vez, depois o professor da Católica também seguiu, e depois eu mesmo assumi essa disciplina, e por alguns anos depois seguiu, enfim. E, ao mesmo tempo, nós acompanhamos o grande lançamento de medicamentos nos anos, principalmente nos anos 90, né? Então, a quantidade de medicamentos se ampliou enormemente, um recurso também muito importante para as terapêuticas psiquiátricas. E, junto com isso, do outro lado, também o interesse, começou a haver um interesse também pelas terapias comportamentais, cognitivo-comportamentais e outras, né, no tratamento e a descrição de pesquisas que mostrando que, por exemplo, quadros fóbicos respondiam muito prontamente, muito rapidamente à terapia comportamental, e o transtorno obsessivo-compulsivo, pelo qual me interessei, o Eugênio participou dessa experiência também, né, enfim, de a gente poder começar a atender esses pacientes, os fóbicos e os que tinham pânico e os que tinham toque, enfim, com esses recursos, nem eram cognitivos, eram mais comportamentais propriamente ditos, a gente não tinha ainda ouvido falar muito em cognitivos, né? Mas se começou então a atender esses pacientes e como a gente viu que rapidamente eles melhoravam, enfim, e então se organizou ambulatório, já no clínicas, né, para tratar pacientes que tinham transtornos de ansiedade com métodos psicoterápicos da linha mais cognitivo-comportamental, juntamente com medicamentos. Bom, acho que isso foi também muito importante, isso também se estendeu, quer dizer, os outros grupos aqui de Porto Alegre também passaram a se interessar, e acho que nisso também teve uma mudança bastante importante dentro da sociedade de psiquiatria, né, que até essa época eram grupos que meio que se revezavam, então a partir de um certo momento em diante se passou a convidar para participar da sociedade de psiquiatria todos os grupos
colocar representantes da diretoria, pessoas dos vários grupos representativos da psiquiatria gaúcha, e isso acho que foi um movimento que até hoje caracteriza a psiquiatria. Ela é eclética, não tem propriamente uma linha única, exclusiva, a qual os seus participantes se afiliam, né? E pelo contrário, então acho que a psiquiatria a gaúcha também lucrou muito com essa abertura na sociedade de psiquiatria para os vários grupos, né, em vez de, vamos dizer assim, um grupo se achar melhor que o outro, não falar, não conversar com o outro, começou então um diálogo bastante proveitoso, né, das várias linhas que caracterizavam a psiquiatria gaúcha, né, enfim. E o que eu gostaria de destacar? Mas eu acho que é isso, assim, para a nossa conversa inicial, esses vários momentos e movimentos que caracterizaram a psiquiatria na segunda metade do século XX, e, inclusive... um ponto, eu acho que a formação, a organização do curso de pós-graduação da psiquiatria no Hospital das Clínicas, acho que é um outro marco, a nossa psiquiatria, especialmente no departamento, mudou de patamar. Nós começamos a publicar em revistas internacionais, coisa que era impensável até um certo momento, digamos, até o início dos anos 90, ter um artigo publicado no British, no American Journal, enfim, nós tínhamos aquele complexo de vira-latas, né? Isso é coisa não era para nós. E acho que isso mudou completamente. Hoje nós temos um grupo que fala no mesmo nível que qualquer outro centro do mundo inteiro, então acho que essa é uma mudança também que eu queria destacar aqui da psiquiatria nesses últimos 50, 60 anos. Então, acho que para início do debate, a colocação de algumas ideias aqui que me marcaram muito. Bom, é uma coisa interessante que o Cordioli trouxe, né? Porque na realidade sempre houve a colaboração de instituições e de pessoas, né, Cordioli? Sempre, então, aqueles que foram a Buenos Aires, a Europa, eram iniciativas de solitários que faziam um enorme esforço pessoal. Imagine passar 3, 4 anos em outro país, né, fazendo a formação, mas tinham que trabalhar num idioma novo. Hoje é uma coisa quase, e apostando, vamos dizer assim, apostando numa técnica, numa coisa... Chassi Togodóis deve ter demorado um mês para chegar na Europa, né? Foi a Rio Grande, de Rio Grande se foi para o Rio, do Rio foi para a Europa, né? É um esforço de uma família, de uma pessoa, né? E esses esforços interessantes, não sei o que vocês pensam, também foram feitos no final do século XX e no início do XXI. Estava me lembrando de Paulo Knapp, né, Cordioli, por exemplo, que foi estudar com, saudoso, falecido há pouco tempo, né, pessoa que foi muito importante para a minha formação também, né, para o Cordioli também, quando a gente começou com as terapias cognitivo-comportamentais, ele, Cordioli, a Melanie, são várias pessoas. O Paulo morou vários anos fora, né, estudou com Beck, era amigo pessoal do Beck, que era uma pessoa que adorava o Paulo, né, e queria que o Paulo trabalhasse lá, e o Paulo volta, né, pelo menos foi o que o Paulo me conta, e o Cordioli pode saber um pouco, e depois traz para todos nós generosamente, né, para mim principalmente, o Cordioli já trabalhava mais com essas técnicas, mas a gente fez um curso com o próprio Instituto Beck e formou muitos de nós formalmente, né, nós já praticávamos essas técnicas, né, mas foi esforço do Paulo e da Melanie, né, de certa maneira, que trouxe. Então, assim, esse esforço pessoal, ele acontece em todas as gerações, e em termos de instituições, eu acho interessante, né, que o São Pedro, eu não gostaria de errar, mas o São Pedro, junto com a Faculdade de Medicina, eles são contemporâneos, na realidade, são dois fenômenos, né, um do Império, fazendo o Hospital São Pedro, não tinha nada a ver com a Faculdade de Medicina, né, mas a Faculdade de Medicina incorporando a instituição, e a instituição trazendo a cátedra de psiquiatria. Quer dizer, a cátedra de psiquiatria,
onde se formavam os psiquiatras, é anterior à própria faculdade de medicina, muitas vezes. Né? E essas duas instituições crescendo, eu acho que o São Pedro é a mãe de todos nós, né? Aí sim, de todo o Rio Grande do Sul, foi lá que surgiu tudo, né? E essa instituição ganha corpo, essa instituição também faz parte da história da Faculdade de Medicina da URGS, né, que foi a primeira faculdade da Faculdade de Medicina, né? E o interessante é que essas faculdades também tiveram que crescer nesses 100 e poucos anos, né, 120, 130, porque não tinham pós-graduação, tinham só a cátedra, não tinha massa crítica para formar pessoas, né, e com o tempo eu acho que são essas coisas que é interessante. Houve departamentos da URGS, né, Cordioli, que ajudaram a psiquiatria do Rio Grande do Sul, por exemplo, o departamento de bioquímica, a farmacologia, de farmaco, de genética, né? São departamentos que não eram psiquiatras, mas eram admiradores do trabalho psiquiátrico e deram esforços. Por exemplo, o professor Ivan Esquerdo, para falar alguém mais recente, o Salzano. Eu tive o privilégio, né, de trabalhar com o Cordioli, com o Pechansky, e sermos professores mesmos, né? Eu fiz mestrado com o Esquerdo, fiz o pós-doutorado com um filho do Salzano. O Salzano estava junto do nosso lado no departamento de genética, né? Depois, essa coisa que o Cordioli falou, essa pós-graduação crescendo, hoje deve haver, assim, eu posso estar enganado, mas deve ter 10, 12 programas de 300 e poucos que tem nota 7. 4 no Brasil, 5 de psiquiatria. Um é o nosso. Então, assim, a psiquiatria, não só no Rio Grande do Sul, mas a psiquiatria brasileira, ela é muito importante, né? E, a partir disso, né, se cria uma coisa, começarmos a usar todo esse conhecimento adquirido das várias tendências, né, em todos os anos, a se fazer pesquisa em psiquiatria e a gerar conhecimento internacional. E aí se criam pessoas como o professor Rode, o professor Kapczynski, Christian Killing, da mais nova geração, Giovanni Salum, Rodrigo Grassi, que está trabalhando na Suécia, né, nos países escandinavos agora, na Dinamarca, posso errar também, mas... Então, são várias pessoas que a psiquiatria foi criando, né, e vários alunos daqui estão nas melhores universidades, hoje, havendo um refluxo. Semana passada, eu dei uma aula para o pessoal da McMaster com o professor Benício, né, que é aluno do HPV, né, e fez pós-graduação na psiquiatria. Então, hoje em dia, eu acho que vivemos uma riqueza, né, e aí eu coloco para vocês de volta, desculpem, só porque a fala de vocês foi me fazendo pensar, e fico triste de quantas pessoas, né, nós três devemos estar esquecendo, né, pessoas importantes, e quem está escutando diga, puxa, mas faltou... Porque é verdade, é tanta gente depois de um certo tempo, né? Mas que eu acho que importante é que riqueza que se produziu, né? E para não falar... Se olhar para o lado dos pacientes, né? Do que a psiquiatria está podendo ajudar as pessoas. Né? Porque toda essa parafernália, vamos dizer, toda essa grande quantidade de novas tecnologias, novos recursos, novos conhecimentos, tem uma finalidade, que é o bem-estar das pessoas, né? Então, certamente, se comparar o que hoje em dia nós, nas nossas clínicas, nossos hospitais, nós podemos também aliviar o sofrimento das pessoas, o que a gente conseguia lá nos anos 60 ou 70, é imensamente maior, né? Enfim. Falta alguém, perdão? Peraí. O Exeric, Cláudio, presidente Sim. da IPA, quem um dia pensaria nisso, né, Pechansky? Termos um de nós... Né? Isso é um dos orgulhos da nossa sociedade. Exatamente. Que atingiu esse estágio máximo na formação psicanalítica, se tornando presidente da IPA, da Internacional. Então, assim... O Cláudio é brilhante em todos os sentidos, como pessoa, como tem meu colega de turma, né? Mas, enfim, muito... Aproveitando a dica de vocês, devo dizer que eu convivi muitos anos no Hospital Psiquiátrico de São Pedro. Trabalhei lá como psiquiatra durante 25 anos. E, como eu costumo dizer, consegui sair. Da Pinel? Tu trabalhava na Pinel? A divisão Pinel. Divisão Pinel, tá certo. Sempre achei, não fui o único que
teve essa concepção de que o Hospital Psiquiátrico São Pedro era a grande escola da psiquiatria. Os que passaram por lá, em qualquer um dos locais do hospital, maiormente na divisão Melanie Klein, que tinha localizado o departamento de psiquiatria, tem essa era chamada Nova York, né? Te lembra? A Freira dizia que a divisão... A Melanie Klein foi fundada, foi inaugurada em 1961, se não me falta a memória. 61. E lá se formaram muitos psiquiatras, de várias vertentes. Mas tem uma que não foi mencionada aqui por mim ainda, que é a psicoterapia analítica de grupo. Ah, sim. Né? Muito bem lembrada, né? O Davizinho. Ciro Martins, Moisés Reutemann. Moisés, é isso. Germano Holmer. Eu não fazia psicoterapia de grupo, mas eu acompanhava o movimento. E essas pessoas deram oportunidade a muitas pessoas fazerem tratamento que individualmente não teriam condições de fazer. Então, a psicoterapia de grupo favoreceu o aumento da clientela psiquiátrica. Porque eu lá no Hospital São Pedro fiz psicoterapia de família. Famílias vinham ao hospital para serem tratadas. Eu, com uma psicóloga ao lado, atendíamos famílias. Vinha mãe, pai, filha, avó, vinha todo mundo junto. E como o Cordioli falou há pouco, criou-se o trabalho da comunidade. Em vez de esperar que o paciente viesse ao hospital, o hospital foi à comunidade. E grandes eventos se organizaram naquela época, Cordioli, não sei se está lembrado. Grandes eventos se organizaram em que chamamos a comunidade do Partenon, que era nossa casa psiquiátrica, digamos assim, para participar dessas reuniões. Então, a psicoterapia, a psicanálise de grupo, já vou dizer assim, também se incluiu nesse movimento enorme que se constituiu a partir da década de 60 no nosso Estado. Isso possibilitou que muitas pessoas pudessem buscar tratamento que talvez individualmente não tivessem condições. É verdade. Tinha grupos que eram muito conhecidos do Ciro, né, se não me engano. Sim, eram famosos na cidade, assim, o pessoal queria participar dos grupos do Ciro. Né? O Ciro foi um dos grandes incentivadores da psicoterapia de grupo. E queria comentar para vocês, perdão, Pechansky, mas... Pode falar. Minha filha está na faculdade de medicina e está no 4º ano agora, né? E foi fazer um estágio no São Pedro. Olha aí. E ficou encantada. Então, as novas gerações estão descobrindo a psiquiatria no São Pedro. E pela riqueza do que podem ver, da quantidade de pacientes, da generosidade das equipes nestes lugares, ensinando psiquiatria. Então, assim, o interessante é que ainda temos esses centros que se criaram a partir disso e que realmente beneficiam diretamente o paciente, porque começamos a ter centros de tudo que é lugar. Me esqueci também, e vocês podem falar, do pai do Flávio Chances, né, que foi a Santa Maria, né, também, a questão de levar para o interior e não ficar em Porto Alegre, o Milton, né, e que ele poderia ter ficado uma pessoa carismática durante anos, que eu passei assim, puxa, absolutamente todo mundo, parece que o Milton está aqui, né, eu não conheci, né, mas é uma pessoa importante na interiorização, né, ele fez genética. Tinha uma figura que também não dá para a gente não... o Salvador Célia, né? Mas na área infantil e preventiva, né? Enfim, é uma outra figura, pena que se foi tão cedo. Outra né? figura que não podemos esquecer é o Busnello. Sim. É verdade. O São José do Morialdo. Sim. São José do Morialdo. A medicina de... São Pedro. O HPV, ele queria, né, titular das duas faculdades, né, da Federal... Da Católica, como a gente chamava, e da URGS, né? Criador da pós-graduação, importância também na pós-graduação no Rio Grande do Sul, ele é mestre do Rode, do Kapczynski, então é uma pessoa que foi muito generosa com muitos, né? Que formou muita gente.
Medicina de Família e Prontuário de Família, criações dele. Né? Exatamente. Ele e o Isaac, como é que era o nome do colega que também morreu cedo de câncer? O Isaac... sim. A memória desgraçada, né? Enfim, mas é Isaac Levin. Isaac Levin. Isaac Levin, ele e o Busnello formavam uma dupla muito com esse sentido mais de medicina de família comunitária, né? Então, que também mudaram todos os conceitos que se tinha também em relação à própria medicina, né? Enfim. Mas acho que esse movimento lá no Partenon comunitário mudou também um pouco as nossas categorias, nos obrigou a sair do consultório, ir para a comunidade, né, e ter E que era um paradoxo, porque o Busnello sempre com seus termos impecáveis, né, ele vai nos lugares insólitos, né, e todo mundo passa a gostar e ele faz as coisas acontecer, né, então assim... Um outro psiquiatra que não pode ser esquecido, já foi citado aqui de passagem, é o Marcelo Braia Pérez. Ah, sim. Ele fundou a Clínica Pinhal. Sim, sim. Lá formou muitos psiquiatras. E ele tinha aquele movimento de comunidade... Davizinho Zimmermann. A comunidade terapêutica, não te lembro. Te lembra? Marlene Araújo. Enfim. Não sei se vocês sabem, né, que recentemente, faz um mês e pouco, que se fundou a unidade de psiquiatria infantil no Hospital de Clínicas, né? Lucrécia Zavascki, né? Então, assim, outra pessoa importantíssima, né, no Brasil, na psiquiatria infantil, né? Eu acho que estamos nos esquecendo da psiquiatria infantil, nós 3 psiquiatras de adultos, né? Não é a nossa praia. Não é a nossa praia, a gente não tem história, né? Mas quem sabe, pessoal, eu abro para o pessoal das perguntas e talvez até contribuições que tu acha, né? De pessoas que acho que já demos uma... Para fazer um resumo, nós temos que reconhecer que o Rio Grande do Sul foi um grande centro de formação psiquiátrica e psicanalítica. Nas décadas de 60, 70, 80 e aí em diante, se formaram psiquiatras de várias vertentes. E com uma característica... O Jorge citou algumas vertentes da psiquiatria. Mas Pechanski, que nós aqui conseguimos vencer essa polarização entre biológico e psicológico, enfim, coisa que em outros lugares estava mais difícil, né? Aqui não. Aqui eu acho que nós sempre integramos os vários enfoques e a nossa psiquiatria sempre foi caracterizada por ser mais integradora, né? Tanto da biologia, do uso de medicamentos, quanto da compreensão da pessoa, dos enfoques, seja cognitivo, seja psicodinâmico, comportamental, seja lá o que for, entende? Então, acho que nós aqui conseguimos fazer uma coisa que poucos conseguem fazer, que é conviver com esses tantos enfoques e poder conviver tranquilo e poder trocar ideias e conversar, enfim, eu acho que isso é uma característica da nossa psiquiatria. Posso aqui ler uma contribuição do Maurício, acho que pode ser o Hoffman, que é professor em Santa Maria, mas podemos perguntar a ele, que eu só me inscreve, mas ele diz: parabéns aos 3 e a PRS pelo evento, muito bom organizar a história, dá uma boa perspectiva. E aí ele comenta, um dado curioso sobre Santa Maria, aqui o Hospital Geral, e por isso que eu estou achando que é ele, se uniu ao Hospital Psiquiátrico, que foi o primeiro, que é professor lá, né, que foi o primeiro em campos universitários na América Latina em 1972. A união do Hospital Geral com a psiquiatria ocorreu em 1982. E é lindo o campus da Universidade Federal de Santa Maria, é uma das coisas mais bonitas, apenas que essa questão da conservação, de como conservamos essas grandes instalações universitárias, né? Mas é um lugar que está feito para se estudar, para se aprender, para se passar o conhecimento, e o hospital está inserido no meio desse campus, né? Boa lembrança do Maurício. Deixa eu ver se temos mais alguma coisa. Não querendo puxar... Mas aí, se as comentar, Pechanski, pode ser, porque não temos outro comentário. Não querendo puxar a brasa para o meu lado, não podemos deixar... Já puxando, né? Mas já puxando, né? Temos que falar no Flávio. Sim, claro.
no uso das pesquisas de drogas e álcool. Ele passou quase 2 anos em Baltimore, fazendo lá seus estudos, e voltou e se dedicou e se dedica até hoje ao estudo e ao tratamento de pacientes portadores, usuários de droga e álcool. E, ultimamente, está mais voltado para drogas e trânsito. Sim. A relação... Há bastante tempo que ele vem falando, vem publicando, inclusive, né, eu acho que é um tema extremamente importante. O Flávio, acho que o Flávio chamou atenção para esse aspecto. Chamou atenção para esse aspecto, sem dúvida. Eu acho importantíssimo isso, porque eu me formei no Clínicas, né, e havia uma deficiência na formação em dependências químicas que o Flávio Pechansky traz para dentro da universidade, depois de uma formação no exterior, né? E ele traz para dentro da academia, e a academia começa a reproduzir. Mas eu me formei, tive que fazer o R4, o Cordioli se lembra, no Mãe de Deus também, que tínhamos a formação com o pessoal nas dependências químicas, Paula Ramos. Paula Ramos. Exatamente, então também estava fora da academia, né? E pessoas como o Flávio trouxeram para dentro, né, também da academia, e isso é uma coisa interessante, né, pessoal, é que a gente pode se formar em como psiquiatra no Rio Grande do Sul, em serviços de absolutos assistência, né, como um hospital, como Mãe de Deus, ou em centros universitários, né, como o de Santa Maria, como da PUC ou da URGS, né, e os dois dando formações de excelência, né, na formação, né, e eu acho isso tão importante, né, de que temos essa variabilidade. Aí temos formações, assim, que se espalharam por toda Porto Alegre e o interior, né, e que são centros de excelência, né, e que não são necessariamente voltadas para a academia ou para essas coisas mais, assim, institucionalmente. É que eu acho que na psiquiatria também tem sempre aqueles transtornos, aqueles pacientes que são meio malditos, né, que ninguém quer. E eu acho que os drogaditos e coisa eram... não tinha muito... Talvez porque a gente não tinha o que fazer e talvez... Enfim, por não ter sucesso também no atendimento desses pacientes, o Flávio conseguiu fazer isso, trazer para dentro da academia, montar um serviço. Pena, ontem estava ouvindo a depredação da Álvaro Alvim, né, como uma pena ali durante tantos... Eu sou vizinho da Álvaro Alvim. Puxa, Desde tempos da depredação do Álvaro Alvim. Dá uma tristeza, né, porque por quantos anos aquilo ali foi um hospital que formou tanta gente, né, e o Flávio... Mas o Flávio também, temos uma unidade nova de dependência aqui, não se compara ao que o Flávio tinha construído, né, com a ajuda do hospital, evidentemente, mas com muito esforço dele para trazer dinheiro para poder construir tudo aquilo, né, eu acho que se perdeu a Álvaro Alvim, uma pena realmente, mas também temos uma nova unidade de dependência química, menor do que foi, mas é que também a psiquiatria já ganhou um certo espaço, apesar de que a luta é diária, né, para não se perder esses espaços, mas o Flávio, numa luta de quase 2 anos, ou 3 agora, né, conseguiu reabrir a sua unidade lá no Hospital de Clínica. Verdade. Que bom. Legal isso, né? Então temos essas novas unidades no hospital. Como estamos vendo, há espaço para todos. É verdade. Eu vou citar apenas um transtorno que eu acho que assim como aconteceu com o déficit de atenção, o transtorno de déficit de atenção, muito recentemente que ele passou a ser diagnosticado, enfim, né, que é os transtornos do espectro do autismo, né, que eu acho que à medida que se tiver mais condições para diagnóstico precoce e também para tratamento, provavelmente ele também vai crescer no espaço que ele vai tomar dentro da psiquiatria, né, os transtornos do espectro do autismo. Assim como aconteceu com o TDAH. Né? TDAH em adultos a gente não ouvia falar, né, e hoje em dia, né,
Não estou falando, não estou pensando em ti. Né? Não, eu que abri esse ambulatório, Gorgioli. Também. Eu brinco sempre com o Eugênio sobre isso. Enfim. Mas... O cara trata o que tem, né? O que vai se fazer? Claro. Tu trata toque, eu trato o TDAH. Isso. Nada... Eu conheci um psiquiatra, psicanalista bem competente, bastante competente, mas ele dizia, não me traga o alcoolista para tratar. Olha, isso aí, porque... alcoolista eu não trato. Ele reconhecia a dificuldade que ele tinha de se defrontar com um alcoolista. Vai ver que tinha algum problema pessoal com relação ao álcool. Não vem ao caso aqui. O fato é que ele não tolerava atender alcoolista. Aqui eu tenho um comentário, eu gostei muito de voltar a ouvir os meus 2 queridos professores e orientadores de trabalho que realizei quando fui monitora de psiquiatria da URGS, Dr. Pechank Cordioli, e lembrar de tantos nomes de professores que fizeram parte da minha formação como psiquiatra e psicoterapeuta. Parabéns a todos pelo evento. É Clara Trautmann. Clarinha. Um beijo, Clarinha. E acho que não devemos nos esquecer da nossa querida Associação de Psiquiatria, que é a casa de todos esses lugares e de toda essa história, né? Nós 3 como presidentes, né? Como a gente gosta dessa casa, né? E sabemos como presidentes que a gente, nesse tipo de evento, a gente esquece de muita gente, né? Claro. E essa é uma coisa que a gente tem que... Eu vou pedir desculpas, né? Porque realmente o que a gente queria era isso, que a memória da gente pudesse nos dar as informações de como vocês se lembravam, basicamente, dessa história, né? Uma coisa que faz parte também um pouco da nossa história, e que eu acho que é bom lembrar também, que eram as Ela jornadas. Mandou beijos de volta, tá? As jornadas. 1961 foi a primeira. O Pechansky já lembrou, né, que eram jornadas memoráveis que se tinha por todo o Rio Grande do Sul e que ajudaram muito para interiorizar. Na primeira jornada, Cordioli? Não é do meu tempo. Não é do teu tempo. Tu era guri naquele tempo? Estava jogando bola. Estava correndo de carrinho de lomba. Mas eram convidados não só psiquiatras ou psicanalistas, eram clínicos geral, também foi lá. Né? Sim. Escritores, poetas. Foi uma reunião que se fez todos no mesmo hotel, em 1961, a primeira jornada de psiquiatria dinâmica. Cada um de nós levou um trabalho. De várias origens, digamos assim. Eu mesmo levei um sobre terapia ocupacional, que foi também uma técnica utilizada no Hospital São Pedro, Sim. A terapia ocupacional, a praxiterapia. A praxiterapia, que a gente chamava. Praxiterapia, antigamente denominada, terapia ocupacional. Trabalhei alguns anos nesse serviço no hospital, onde produzi 2 trabalhos que estão contidos no meu livro. Temos uma pergunta aqui, posso lhes fazer? Porque é importante, estamos no filme, mas eu acho que é interessante. Do André Teixeira Rosa, foi inspirador escutá-los. Muito obrigado. Como professores Cordioli e Pechansky vislumbram o futuro da psiquiatria? Excelente pergunta. Olha, com base na formação que se tem aqui no nosso estado, eu já falo no estado, porque temos faculdades espalhadas pelo estado todo, eu acho que Porto Alegre, como centro dessa formação, germinou uma quantidade enorme de profissionais que se espalharam, e foram transmitidos aos seus locais os conhecimentos adquiridos aqui. Eu sou muito grato por ter feito essa formação toda, porque as nossas relações da sociedade psicanalítica sempre foram muito boas, com o departamento de psiquiatria e medicina legal. Tem uma curiosidade aqui que eu faço questão de ler para vocês. Veja. Fala no livro, tu não falou no teu livro.
enquanto o professor Pechansky procura, tem da Maria Angélica Silburger, desculpem se não pronunciei direito. Olá, sou psiquiatra em Pelotas, UFPEL, como formadora de psiquiatras. Para citar, né? Parabéns aos palestrantes. Realmente, a psiquiatria de Pelotas tem quase sua própria história, né? E que eu acho, me vem à cabeça Buchaim e outras pessoas, né? Que tanto na psicanálise como na psiquiatria clínica, como na pesquisa e a pesquisa epidemiológica em saúde mental, a gente deve demais. O Victor, né? Que não é psiquiatra, mas é uma pessoa que permitiu sempre que desfechos psiquiátricos, né, ou de saúde mental sejam avaliados, né, com parceria com o Rode, fizeram os primeiros testes dos DSM, dos critérios de TDAH de hoje utilizados, foram feitos em Pelotas, na Corte de Pelotas, e foi meu pós-doutorado, né, e a gente encaminhou para o Rio Grande do Sul, para a APA, né, para o DSM, e eu recebi um e-mail que o Rode me passou, que eu fiquei muito feliz, que só existiam 2 amostras que eles possuíam no mundo que poderiam testar os critérios diagnósticos de TDAH de adultos. A Corte de Pelotas e nossa amostra, né, que a gente coletou no ambulatório de déficit de atenção do Hospital de Clínicas. Beleza. Que é uma inversão total, né? Assim, é uma pequena coisa, mérito do Rode, né, que participou da criação dos critérios do TDAH, nos novos, né? Então, assim, são coisas... Agora o Christian está no 15º, né, na sua revisão, e Pelotas tem assim, eu acho que é algo assim, que agradeço que tenha falado, até porque eu trabalhei com dados de Pelotas, né, é algo fantástico, realmente, o que Pelotas fez pela psiquiatria mundial, né, e continua gerando dados. Tem uma pergunta no ar aí, qual o futuro? Como é que a gente vê, alguém fez essa pergunta, né? Como se vislumbra o futuro da psiquiatria? Mas o Pechansky, eu acho que queria citar um... Eu queria citar, mas desculpa, aproveitei que ele estava buscando... Não, deixa eu ler aqui. Eu estou lendo do livro que eu publiquei. Não sei se vocês estão com conhecimento do livro que eu publiquei. Sim, a gente viu toda a divulgação, enfim. A prova de que esses conhecimentos psicanalíticos influíram nos órgãos que lidavam com a saúde mental foi que os cargos de direção e chefia passaram a ser ocupados por psicanalistas. Vejam só, Fernando Guedes, na direção do Hospital Psiquiátrico São Pedro, Roberto Pinto Ribeiro, na direção do Instituto Psiquiátrico Forense, o manicômio judiciário, Paulo Guedes, na cátedra do departamento, Luiz Carlos Meneghini, na chefia do Departamento de Saúde Mental do Estado, Ciro Martins, na presidência da Sociedade de Psiquiatria, Neurologia e Neurocirurgia do Rio Grande do Sul. Todos psicanalistas. Sérgio Machado foi presidente do Hospital das Clínicas durante um bom tempo. Também era psicanalista. Só vou ler aqui uma outra, e acho que a gente tem que encerrar, né? Mas, assim, do Sérgio Leite Aluno, que diz: parabéns pela atividade, muito bom ouvi-lo, sobretudo quanto ao resgate da história da psiquiatria em nosso meio. Tive o privilégio de participar do curso de formação em praxiterapia do Sanatório Espírita de Pelotas, com Darcy Abuchaim, onde se praticava a noção de comunidade terapêutica. Então, assim, tinha citado o Abuchaim, né, e a família até, né, e eu acho que essa riqueza, né, eu acho que, assim, só sobre o futuro, eu acho, gostei, para terminarmos com a visão do futuro, né, na realidade, numa psiquiatria solidificada e sedimentada e madura, na realidade é começar a mostrarmos o nosso jeito de fazer psiquiatria, que é muito diferente, talvez, de todos os lugares, né? A gente, apesar de o Pechansky puxa um pouquinho a brasa para o assado dele, o Cordioli tenta tirar algumas brasas para o dele, né? Nós sempre convivemos bem. Com uma fraternidade, assim, brincando um com o outro, né? Mas é isso, sempre vivendo bem.
tirando as rusgas normais, um grupo gigante. Eu acho que o futuro da psiquiatria, quem vai decidir são os clientes. É o quanto nós conseguimos conseguimos ou não conseguimos ajudar as pessoas. Eu acho que na medida que nós temos sucesso em reduzir o sofrimento das pessoas, seja pelo método que for, entende? Seja usando medicamentos, usando psicoterapia analítica, cognitiva, seja lá o que for, entende? Na medida em que nós realmente reduzimos o sofrimento, a psiquiatria vai se fortalecer. E vamos lembrar sempre uma coisa que sempre me marcou muito, né? Que a coisa essencial na psiquiatria é a relação com o paciente. É o quanto... Independente da nossa linha teórica, enfim, o quanto a gente é capaz de realmente estabelecer uma boa relação com o paciente é que determina muitas vezes o sucesso também da nossa prática. Né? E é isso que determina o futuro da psiquiatria. Tu consegue estabelecer com o teu paciente. Inclusive, Cordioli, né? Uma boa relação, parte do tratamento está cumprido. É isso aí, é verdade. Parte do tratamento está cumprido. É por isso que estabelece uma relação de distanciamento, tu pode escrever, esse paciente não tem futuro. Mas falando do futuro da psiquiatria, como vocês sabem, a ciência não tem limites. O meu sonho é que um dia se descubra uma pílula, que cure toda a doença mental. Eu nem tenho esse sonho, porque acho que não... Não vamos chegar lá? Não, é um sonho impossível, não tenho. Então, nem penso. Eu acho que... Jorge, sonhar não custa. Não. It's an impossible dream. Só para dizer para vocês que eu acho que o sonho de vocês, ele está realizado porque muita gente de outros estados, né, e até de outros países, de Portugal, tem vindo ao Rio Grande do Sul, e o Hospital de Clínicas, por exemplo, está fazendo a sua prova de seleção de residência em São Paulo para facilitar que pessoas de todo o Brasil né, possam fazer. E nossos residentes no Hospital de Clínicas, pelo menos, eu sei que no HPV é parecido, na PUC também, onde eu sei mais, tem mais gente de fora do Rio Grande do Sul que gente daqui. Logo, a gente está começando, sempre foi de certa maneira, mas agora realmente uma residência nacional, e as pessoas vêm procurar exatamente isso que vocês estão dizendo, a possibilidade de poder oferecer ao paciente inúmeras técnicas, capacidade de entendê-lo, de fazer com que ele se sinta melhor, de que ele se sinta reinserido na sua sociedade, família. Então, acho que no fundo conseguiram, né? E conseguimos com todo esse esforço, e eu acho que as gerações futuras certamente têm muito a fazer, como o Cordioli citou algumas coisas, e eu acho que é essa coisa de poder oferecer essa psiquiatria sedimentada e madura, né? Que hoje temos, para oferecer para o país, né? E para a nossa região. Uma psiquiatria que além de vamos dizer assim, valorizar vários enfoques, enfim, ela se centra muito na qualidade da relação com o paciente, né? Eu acho que isso humanismo. É o tema da minha tese de dissertação de mestrado, né? Os resultados da psicoterapia breve e dinâmica lá no ambulatório e a qualidade da relação terapêutica. Eu acho, pessoal, vamos lá. Para encerrar, o importante é o psiquiatra poder identificar o que é melhor para o seu paciente. Isso. É uma psicoterapia breve, é uma psicoterapia dinâmica, é uma psicoterapia psicanalítica, é a psicanálise, é grupo. Veja só, as vertentes que se apresentam na indicação de uma terapia. É que o terapeuta possa identificar qual a melhor para aquele paciente naquele exato momento. Não adianta tu indicar psicanálise para um paciente que não pode ter contato contigo. Hoje está se fazendo por telecomunicação. É o que se tem, é o que se pode fazer. Claro. Mas tu não sente o cheiro do teu paciente, tu não sente o aroma do teu paciente, tu não sente o perfume do teu paciente. Eu acho que esse contato afetivo vale tanto para as
terapias convencionais como para a psicanálise. Não, é verdade. Cordioli, tuas palavras finais aqui. Não, apenas, eu até já disse, eu acho que minhas palavras finais que é destacando exatamente esse aspecto, né? Independentemente do enfoque ao qual a gente tem mais, pelo qual a gente tem mais simpatia, eventualmente conhece melhor e tende mais a usar, tem esse ponto que a gente chama de fatores não específicos, né, que tem uma influência extraordinária no resultado que vai se ter com o paciente, né, que é a qualidade da relação paciente-terapeuta. E eu acho que a nossa psiquiatria aqui no Rio Grande do Sul, além de valorizar vários enfoques, esses vários enfoques conviverem eventualmente no mesmo serviço, sem se degladiar, enfim, ela também é muito humanista, ela valoriza muito esse lado humanista que centra muito na qualidade da relação profissional e paciente o seu trabalho. Então, destacando apenas isso, né, numa história que é muito rica, né, assim, várias experiências que antes ficava no hospital psiquiátrico, isolada, e que hoje em dia está perfeitamente integrada nos bancos da medicina, enfim. Eu queria lhes agradecer e dizendo o que eu acho que é o futuro da psiquiatria, é que nossa inserção internacional ainda está muito voltada a pessoas brilhantes que nos representam, mas não às instituições. Então, eu acho que o futuro que a psiquiatria tem que perseguir é que sejam conhecidas nossas instituições, e nossos pesquisadores, evidentemente, isso nunca vai acabar, mas que as instituições sejam realmente conhecidas. Eu acho que, individualmente, muitas pessoas são reconhecidas, mundialmente, Cláudio, né, Rode, Kapczynski, vou me esquecer de gente, tá? Mas são pessoas importantes, mas nossas instituições ainda não são. E eu acho que quando a gente atingir isso, aí a gente vai ter chegado lá, né? E eu acho que esse é o desenvolvimento que essa nova geração tem que fazer, levar nossas instituições, não importa qual seja, a ser reconhecidas. Naquele lugar, lá no sul do país, do Brasil, tem um lugar muito interessante para se fazer psiquiatria, não dependendo de indivíduos, mas mostrando a força nossa como coletivo. Então, queria agradecer a todos, foi um prazer ouvi-los, tá? Eu estava com saudade de vocês. Participar dessa reunião com vocês. Também, igualmente. Foi um prazer, Cordioli. Há muitos anos não nos víamos, e foi um prazer revê-los, e um prazer participar, trazendo daquilo que me foi possível transmitir para vocês. Muito obrigado. Foi maravilhoso. Muito obrigado, Pechansky. Obrigado também, Eugênio. E boa noite a todos, então. Que a gente não enxerga, mas a gente sabe que estamos ouvindo também. Tchau. Tchau.